Beleza. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador da pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Estamos hoje, mais uma vez, aqui reunidos para fazer uma live, hoje com um convidado, colega nosso, diretor clínico do Hospital Procardíaco, o Dr. Alexandre Siciliano Palafranceschi. Ele vai falar para a gente sobre um tema bastante importante, necessário e relevante nesse momento da pandemia, que é a liderança clínica. Nesse momento em que a gente é, hoje, um dos países mais afetados pela pandemia de Covid, muitos hospitais tiveram a sua rotina completamente modificada, não só hospitais, clínicas, laboratórios de exames complementares, unidades básicas de saúde, o sistema de atendimento a pacientes em home care, enfim, toda a área da saúde teve uma mudança muito grande de propósito das suas atividades. E, nesse momento, a necessidade de liderança dentro da área clínica é fundamental. O Dr. Alexandre Siciliano, ele além de diretor clínico do Hospital Procardíaco, também doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, fez, como atividade de formação, um mestrado em saúde pública pela Harvard Medical School e tem atuado diretamente no enfrentamento da pandemia. Nos próximos meia hora, 40 minutos, ele vai apresentar a experiência dele dentro do Hospital Procardíaco, como foi esse enfrentamento, as atitudes e atividades desenvolvidas pela instituição e, ao final, irá responder as suas perguntas. Essa apresentação está sendo gravada, eu vou pedir para todos que estiverem na sala que deixem os seus microfones fechados. A gente vai, por enquanto, recebendo as perguntas pelo chat e, ao final, a gente vai abrir uma sessão de perguntas e debates com o Dr. Alexandre. Toda essa gravação será depois disponibilizada pelo YouTube. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui e está contigo a palavra e a apresentação. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui com você, com vários amigos, com a Universidade Federal Fluminense, com meus mentores. É uma honra enorme poder estar me expressando hoje em público, sobre um pouco dessa experiência de vida nessa jornada até então inimaginável para muitos de nós. Eu acabei preparando alguns slides no sentido de poder ajudar a reforçar alguns pontos. Opa. Aí, Cláudio, a gente testou, mas a gente não conseguiu. Vocês não estão vendo meus slides, né? Ainda não. Precisa que você compartilhe a tela inteira. Agora vocês estão vendo? Perfeito, Alexandre. Está muito bom agora. Legal. Então, eu fiquei pensando muito sobre o que dividir, com todos. E me lembrei de um momento do meu treinamento na Cleveland Clinic, como cirurgião cardíaco, e um amigo canadense que tinha uma ascendência japonesa, e naquela ocasião ele me contou uma história acerca dos pescadores japoneses, pescadores de atum. A vida na Cleveland Clinic, no início da minha formação como residente, ela foi muito difícil por conta das diferenças culturais, das diferenças de treinamento, das grandes expectativas que cada um de nós tinha sobre as responsabilidades que nos eram imputadas naquela ocasião. E ele me contou essa história de que, ao longo dos anos, os peixes que ficavam próximo da costa, eles foram escasseando e os barcos pesqueiros precisaram, então, invadir o mar para pescar. E quanto mais longe eles iam,
mais tempo demoravam para voltar. O valor dos peixes, entretanto, foi diminuindo, porque o gosto, né, desses peixes já não era mais do peixe fresco. E aí eles pensaram, então, em congelar, né, os peixes. Então, eles iam para o alto mar, pescavam, traziam os peixes congelados, e da mesma forma, o gosto não era igual ao do peixe fresco, bastante apreciado pelos japoneses. Então, eles tiveram a ideia de construir um aquário, um grande aquário no barco, para manter os peixes vivos, não congelados, né? E da mesma forma, quando eles chegavam, os peixes não eram apreciados e a impressão era de que por alguns dias os peixes paravam então de se movimentar de forma parecida com a qual eles faziam no oceano. E foi aí que alguém teve a ideia de botar um tubarão no aquário. E aí eles colocaram um pequeno tubarão, esse tubarão comeu alguns peixes, mas manteve a maior parte dos peixes numa atividade intensa conforme a vida no oceano e devolveu, então, a oportunidade dos japoneses de apreciarem o peixe como um peixe fresco. E essa lição que eu aprendi com um desses meus amigos naquela ocasião, eu acabei revendo, ela vem de um autor, que um homem progride estranhamente somente perante um ambiente desafiador. E é talvez sobre esse ambiente, esse momento desafiador que a gente venha falar agora, né, sobre essa experiência. Mais do que dividir com vocês o que a gente fez, e isso vai estar provavelmente dentro da expectativa, e eu espero que eu possa cumprir essa expectativa, eu pensei em dividir com vocês o que eu vi, o que eu vivi, de alguma forma o que eu senti e o que eu aprendi. Eu fiquei pensando que tudo que eu sentia, provavelmente muitos sentiam naquele momento. E fazendo as minhas reflexões, isso aqui é a primeira vez que eu monto e organizo isso de alguma forma estruturada na minha cabeça, né? Eu pensei que eu particularmente vivi, eu tenho vivido, né, essas fases que estão aí. São 4 fases. A primeira, e essa vai de uma lição aprendizada, foi uma negação, né? Talvez a primeira fase do luto, né? De fato não querer enxergar que isso pudesse acontecer, isso estava distante demais de nós. Lá no início do ano, eu até tirei férias com a minha família, nós viajamos para fora e a gente escutava as notícias, brincava, mas de fato não enxergava naquela ocasião, particularmente eu. E aqui eu falo por mim, apesar de eu representar uma instituição e muitas pessoas, né, as responsabilidades das mensagens, elas estão comigo. E aí, em algum momento, já em fevereiro, né, início de março, quando a gente começou a ver os primeiros casos aqui no hospital, no Rio de Janeiro, no Procardíaco, a gente teve muito medo. Era o que eu sentia, né, e eu entendo que, como parte de um grupo, né, de uma sociedade, essa minha sensação, num momento de uma grande pandemia, ela poderia estar refletindo o que a maioria das pessoas estava sentindo, né? E o medo gera aquela percepção de luta e fuga, né? Luta ou fuga, e de fato não tinha muito para onde fugir, né? A pandemia comprometeu todos os lugares, né? Então não existia uma fuga que pudesse ser viável para nenhum de nós, né? E aí restava apenas a luta. Essa terceira fase, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, eu enxerguei quando foi chegando mais para o pico da pandemia, que está aí no rosa, né? Esse gráfico rosa, ele é exatamente o gráfico de pacientes internados ao longo dos dias na instituição. E aí está comprometendo, então, mais ou menos de março até início de junho. Tá? Então, é só para dar uma percepção de que, ao longo do tempo, né, conforme os casos foram se acumulando na instituição, próximo do pico, né, e a gente não sabia exatamente
aonde esse pico estava, ou quando ele efetivamente aconteceria, ou se o que a gente estava vivendo no tempo real era o pico. É fácil de ver de trás para frente, mas no tempo real você nunca sabe se ali é o pico ou não. E ao longo, retrospectivamente, do momento em que a gente foi se aproximando desse pico, a minha sensação, o que eu vivi, o que eu senti, foi desesperança, né? Uma exaustão física, uma exaustão psicológica, e essa percepção e essa sensação, elas serviram, né, para, de alguma forma, a gente construir estratégias para combater esse sentimento que, de fato, não nos levaria muito longe. E talvez nesse última fase, que eu estou chamando aqui de fase 3, né, a quarta fase, é uma fase um pouco mais de euforia, de otimismo, uma fase de reconexão, né, de muito aprendizado para quem se abriu à oportunidade de vivenciar essa experiência de forma plena e genuína. Eu acho que ela acaba tendo uma percepção, um sentimento positivo de alguma forma. Tá? Apesar de muito do que a gente viveu não serem apenas histórias ou percepções e sensações positivas, essa é uma fase de reconexão que nos gera, né, algum grau de euforia e otimismo. Então, o que eu preparei, de alguma forma, era de me expor e dividir com vocês, de fato, o que eu senti, o que eu percebi e como reagir a essa percepção sobre as pessoas, sobre o ambiente, sobre o momento que a gente estava vivendo. Essa primeira fase foi logo no início, né? Isso a gente está falando lá em fevereiro. Vocês vejam que é inimaginável hoje a gente pensar num auditório cheio como esse, né? Ninguém usando máscara e a gente todo amontoado. Isso são poucos meses, talvez algumas semanas atrás. A gente ainda estava aqui aprendendo em tempo real e, de alguma forma, comunicando às pessoas sobre as nossas intenções de organização de fluxos e processos e comportamento dentro da instituição. Acho que nenhum de nós, naquele momento ali, conseguiria prever, de fato, o que aconteceria, né? Alguns achavam, de fato, que não fazia nenhum sentido, que a resposta era grande demais, a ameaça não era daquele tamanho. Então, muitas dúvidas nesse momento, né? E uma das coisas que nos ajudou muito foi a visão científica, né? E eu vou conversar um pouco sobre algumas das características que a gente refletiu sobre necessárias para essas diferentes fases. Né? Mas a coragem aqui é uma delas, a coragem de enxergar as evidências científicas mesmo, que elas não estejam alinhadas com a sua percepção, né? E acreditar que as intervenções precisam ser feitas, mesmo que depois pareça que essas intervenções tenham sido grandes demais. E a coragem de se expor ao risco, né, de ter feito algo que mitigou uma situação caótica ou desestruturada, ela foi absolutamente importante na minha leitura retrospectiva. E essa é uma das características que eu gostaria de frisar aqui para vocês. Então, nessa fase 1, né, quando o medo, a apreensão, as angústias, elas de fato se amontoavam entre nós, né, a gente não sabia o que era a doença, como tratava a doença, a gente não sabia como se proteger da doença, a gente não sabia o que fazer com as pessoas que se contaminavam como profissionais de saúde. Naquele momento, a gente vivia um pesaraque. E parte dessas fases, o professor Evandro Tinoco, meu mentor, né, o mentor de muitos de nós, ao longo desse período, orientou: Alexandre, você precisa escrever
tudo que você pensa, o que você sente e o que você está fazendo, porque isso vai te ajudar a refletir e a melhorar em tempo real, sobretudo criar uma narrativa e ajudar, né, ao longo dos anos, do futuro, dos meses, a construir caminhos que nos protejam de eventos catastróficos como esse no futuro. Então, parte dessas fases, elas vêm de algumas comunicações feitas pela instituição, particularmente pela direção médica, para todas as pessoas do Procardíaco, né, sobre o que eu estava sentindo naquela hora e o que precisava ser comunicado. Né? E naquele momento, essa foi uma das comunicações mais iniciais, né? Era explicando o que é um Tesseract, que a gente ia mudar, mas que era absolutamente necessário a manutenção do nosso propósito. Um Tesseract é um neologismo que atribui a um passado que não existe mais, uma desconstrução rápida e profunda do presente, sem a nossa capacidade de enxergar o que vai ser o futuro. Eu acho que ela traduz de forma plena o que a gente viveu aqui. E naquele momento era um presente desconstruído, de um passado que não existia mais, de um futuro que não estava visível para a maioria de nós. E o que nos manteve, ou que nos ajudou no sentido de acolher as pessoas e construir um ambiente racional e estruturado de trabalho, foi construir o Norte. Né? E o Norte era o nosso propósito. E o nosso propósito foi cuidar certo uns de outros. Né? E não é uns dos outros, porque é um artigo indefinido, né? Porque não são grupos, não são fragmentos, são pessoas que se relacionam de uma forma interdependente e não dependente. Além desse propósito que nos guiou como norte, a nossa bússola foi segurança. Então, nós reduzimos muito a visão de todos os nossos valores e prioridades para um único foco. E o nosso foco principal, o nosso valor principal foi a segurança. E isso ajuda na construção das ações, né, e na tomada de decisão de algoritmos mentais, toda vez que a gente enfrentava um desafio, né, o propósito e o valor nos ajudavam a considerar, dentre as alternativas de solução, a que se encaixava melhor. Mas existia um desafio enorme, que era o nosso porto, para onde a gente estava indo. Naquele momento, a nossa maior desafio, o nosso porto, aonde a gente queria chegar, era ter capacidade de cuidar das pessoas que chegariam ao hospital, seja pela Covid, seja pelas doenças outras, né, que estão presentes entre nós. Então, ampliar a capacidade do hospital foi o nosso principal desafio. Nesse momento, então, que tinha muito medo, que tinha muita insegurança, muita apreensão, né, nesse momento que a gente não conseguia enxergar de fato o futuro, ter um norte, ter uma bússola e ter um porto, né, e comunicar isso de forma efetiva, capilarizada, ajudou. Essa é uma percepção. E a capacidade, ela passa não só por leitos, né? Então, acho que a gente vai discutir isso um pouco mais na frente, mas é a capacidade, de fato, de cuidar de quem quer que chegue na nossa emergência, quem quer que precise ser transferido para a instituição. Nessa fase, né, como o nosso propósito declarava, era cuidar certo uns de outros. O nosso valor segurança foi muito restrito nesse momento, ele ficou muito focado nas pessoas, nos profissionais. E pela primeira vez, a nossa reflexão na instituição foi deixar de ter o foco na único e exclusivo na segurança do paciente e passar a focar na segurança dos profissionais.
Na minha cabeça, particularmente, eu não tinha nenhuma dúvida que a capacidade técnica instalada dentro da instituição, dos profissionais, médicos, não médicos, ela era suficiente para garantir qualidade e segurança para as pessoas que precisariam ser atendidas. Mas não estava absolutamente claro que a gente tinha, de alguma forma estruturada, condições e conhecimento, né, e ferramentas e material para garantir a segurança dos profissionais. Então, isso lá atrás, né, a gente está ainda numa fase bem inicial. E cuidar certo uns dos outros passou, então, por garantir essa segurança, mas por esses 5 pilares, né, de ouvir as pessoas, né, entender, endereçar suas preocupações, sobretudo de protegê-las, né, de prepará-las com treinamento, né, de apoiá-las no entendimento que a gente estava numa situação de grande estresse, de jornadas de trabalho muito diferentes, né, do que a gente estava acostumado, e cuidar das pessoas, e cuidar aqui de uma forma bem mais ampla, que vai desde alimentação, mimos, transporte, acomodação e alocação de profissionais de mais alto risco para áreas de mais baixo risco. Nessa fase inicial era um dos nossos pensamentos, né? Até linhas de ônibus foi disponibilizada para que as pessoas pudessem transitar, ir e vir do trabalho sem a necessidade de utilização de transporte público, assim, só para dar um exemplo de toda essa construção. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de formas de comunicação. Então, treinamentos em tempo real, vocês vão ver aí em cima um vídeo que deve estar rodando sobre como se paramentar, como se proteger, né? Então, além de treinamentos em loco, a gente utilizou ferramentas de tecnologia, fizemos vídeos, e eu agradeço aqui muito ao grupo do GENEC, né, ao grupo da anestesia, e se disponibilizou, por exemplo, como vocês veem aqui embaixo, a treinar as pessoas a intubar com frequência rápida para diminuir a quantidade de aerossol, né? Então, todos de fato se organizaram, se estruturaram, se uniram na construção dessa base de treinamento, que naquele momento era absolutamente fundamental para garantir a segurança de todos, não só física, mas psicológica também. Nessa fase 1, além de treinamento técnico, a gente enxergou a necessidade de comunicar sobre adequação de comportamento. Porque esse momento VUCA, né, que é um acrônimo usado nos Estados Unidos pelo Exército Americano, que define situações de grande volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, foi interessante de perceber isso tudo no nosso contingenciamento, né, na nossa célula de contingenciamento. E ao longo dessa jornada, eu vou poder expressar, de alguma forma, como eu enxerguei a necessidade e, eventualmente, algumas falhas no comportamento associado a essas demandas do mundo VUCA. Mas a volatilidade requer muita resiliência, e a resiliência aqui eu estou lendo como a capacidade de se manter íntegro, né, depois dessa brusca transformação, e ainda ter fôlego para se adaptar a um novo cenário. Isso aqui eu vi um pouco mais na fase 2. Apesar da gente ter começado a falar sobre isso, a treinar e a buscar nas pessoas, né, o entendimento e a consciência da necessidade do desenvolvimento dessas competências, eu só vi, de fato, isso na fase seguinte. Eu vou, quando chegar lá, eu comento com vocês, mas absolutamente
fundamental. A flexibilidade foi a competência que a gente divulgou, difundiu, refletiu, tentou capilarizar para que a gente pudesse lidar com a incerteza. E isso a gente viveu aqui, né? Porque de manhã a gente ia fazer uma ação A, de tarde aquela ação A era uma ação B, e de noite a gente tinha uma proposta C, que foi a que aconteceu no dia seguinte. E a gente precisava comprometer as pessoas ao longo do dia, em tempo real, de diversas formas, eventualmente fazendo parecer que havia, e de fato havia, né, alguma incapacidade, seja por desconhecimento, insegurança, mas, sobretudo, nessa construção, mostrando não só a nossa vulnerabilidade de poder não assumir uma verdade como única, mas de construir com as pessoas na interseção das suas melhores capacidades, né? Mas quando a gente antecipava que era assim que ia funcionar, a coisa funcionou melhor. Então, a flexibilidade, a solicitação direta das pessoas que pudessem se comportar de forma flexível, entendendo que existem várias formas de resolver o problema e que, eventualmente, a gente encontra uma forma que está na interseção de nós todos. Esse foi um grande aprendizado também e um recurso de treinamento não técnico que a gente utilizou. Esse talvez tenha sido um dos nossos maiores desafios, né, dentro desse conceito VUCA, como lidar com a complexidade. E no nosso entendimento, lidar com a complexidade requer lidar com as diferenças, né? Trabalhar em times na multidisciplinaridade. Muito pouco provável que uma solução simples seja rapidamente pensada, seja de fato a melhor solução, mas nesses contextos complexos, quanto maior for a visão, maior é a probabilidade da gente encontrar uma solução eficaz. E lidar com a diversidade foi o nosso maior desafio. Tivemos muitos problemas, não sei se muitos problemas, mas problemas que me impactaram, né, e que me fizeram escrever dentro daquela visão que eu dividi com vocês, né, de comunicar o que eu estava sentindo e o que eu gostaria de passar para as pessoas. Então, nessa semana em que alguns problemas relacionados com a multidisciplinaridade, a incapacidade de lidar com as diferenças foi a minha maior percepção, eu escrevi sobre a humildade, né, e as relações de confiança, que nós estaremos livres, inclusive da crise, se nós ampliássemos a nossa autoconsciência, nos descobríssemos como pessoas, e aqui a menção era descobrir as suas próprias fragilidades, as suas próprias vulnerabilidades, tornar ela visível para você como profissional, para você como liderança. Isso nos permitiria nos transformar e anteciparia, né, e seríamos pessoas melhores. E aqui a humildade como sendo a capacidade de a gente enxergar as nossas próprias limitações. Ela nos ajudaria a solidificar relações de confiança, que seria a nossa capacidade de aceitar a limitação ou a vulnerabilidade do outro e construir, então, um ambiente em que, de fato, uns poderiam estar cuidando dos outros, né? E a gente entendeu, de forma metafórica, que era como a gente poderia sobreviver naquele momento, aquela jornada. Tá? E sobreviver àquela jornada utilizando a reflexão, a autoconsciência e solidificando as relações de confiança, não só nos colocaria vivos no final de algumas semanas, mas poderia nos dar a oportunidade, de desenvolver uma nova instituição. E aí já nos prepararia
para um novo normal. E a ambiguidade, como eu falei, para lidar com ela, a gente precisou de coragem, né? E o nosso planejamento dentro da instituição, ele foi um planejamento que chegou no limite do caos, né? Então, se a gente precisasse aceitar que dentro da demanda que eventualmente chegasse ao hospital, a nossa capacidade fosse extrapolada, a gente não gostaria de extrapolar a nossa capacidade de uma forma caótica, e sim estruturada. Então, até o caos, né, e aí, o caos eu estou chamando a nossa incapacidade de oferecer um leito adequado, com um cuidado adequado dos pacientes, ele foi pensado para que a gente pudesse oferecer minimamente o acesso, o cuidado, o acolhimento e o mínimo necessário, como oxigênio e comida, né? Felizmente, a gente não chegou a necessitar dessa contingência, mas ela foi construída, né? E a gente precisou ter coragem para construir muitas das coisas que a gente eventualmente acabou precisando, muitas outras que a gente acabou não recorrendo, né? Mas se a gente tinha um norte, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente seguiu nesse norte, né? A gente acreditou que precisava construir daquela forma, e a gente não tinha medo de mudar no meio do caminho, né? Sem necessariamente nem pedir desculpas, porque a mensagem que passamos para as pessoas é que a gente ia aprender ao longo dos dias, e por isso a gente poderia errar e mudar não seria um problema. Então, essas mensagens e esse treinamento, entre aspas, não técnico, eles foram tentamos capilarizar para todos. As principais premissas nessa fase 1, como eu falei, elas eram basicamente duas, né? Aqui tem três, mas para ampliar nossa capacidade de atendimento e garantir segurança de todos, particularmente dos profissionais de saúde. Foi o que a gente colocou como norte, bússola, como eu falei. Mas aqui chegou uma questão da utilização de recursos, né? E a utilização de recursos nessa primeira fase, ela de fato contemplou parte do nosso tempo na crise, né? De entender quais eram os recursos que a gente precisava e como disponibilizá-los, né? Transformar leitos operacionais, recursos de materiais, medicamentos, recursos de ventilação mecânica, próprios recursos humanos, né? Porque em algum momento as pessoas se contaminaram, a gente tinha uma demanda alta de pacientes, que a gente previa, pessoas contaminadas e afastadas do trabalho, mesmo com a nossa capacidade de repor pessoas, essas pessoas repostas, elas não tinham a mesma expertise, né? A dificuldade de lidar com pacientes tão complexos, particularmente os que vão para a terapia intensiva, com pessoas em quantidade diminuída e sem expertise, foi um grande desafio, né? Então, ampliar a capacidade de garantir segurança, ao mesmo tempo que gerir os recursos, foi o beabá da nossa jornada nessa fase inicial, e foi como a gente comunicou, foi como a gente entendeu, e foi como a gente agiu. E para essa construção, a gente construiu, como todos, né, uma célula para contingenciamento e superação da Covid-19, e a gente tinha aqui, então, a direção executiva, o conselho da direção médica, os gerentes de enfermagem, as lideranças profissionais, as lideranças médicas assistenciais, né, e o grupo operacional administrativo. O escritório da qualidade nos apoiando, bem como toda a estrutura corporativa. Então, foi uma grande oportunidade do PRO, né, de outras instituições, de ampliarem, da mesma forma que a gente conversou sobre as relações um a um, pessoa a pessoa, né, isso também aconteceu na ampliação das relações de confiança entre as instituições, né? Então, as pessoas se organizaram, interagiram,
e se ajudaram mutuamente. E esse apoio, essa integração foi não só um benefício, mas foi um grande ganho. As portas do hospital ficaram todas literalmente abertas, né? Para que ninguém precisasse ficar abrindo porta com a mão, ampliando a oportunidade de se contaminar. E isso aconteceu na direção, como vocês podem ver aí, que a gente tem o Dr. Lobê, nosso diretor executivo, o Dr. André Bolchan, nosso coordenador de ensino e pesquisa e gestor do conhecimento na instituição, e a doutora Dominique Tillman, né, que coordenou a célula de contingenciamento e superação, infectologista e responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar do hospital. Então, como vocês estão vendo, a porta atrás do Dr. Lodê ficou aberta o tempo todo, né? A telefone, computador e conexão virtual em tempo real, para que a comunicação pudesse ser unificada e coordenada. Eu acho que essa foi uma das coisas muito positivas. A gente lidou com muita transparência, né? Desde os erros e acertos, como relativos aos números, né? Isso deixou as pessoas muito seguras e todos participaram da construção, ampliando o engajamento, a motivação e, sem dúvida, ampliando a percepção de segurança, né, das pessoas. Ao mesmo tempo que as intervenções, e elas estão listadas aqui, nessa fase 1 ainda, estarem muito alinhadas com o que a gente vinha aprendendo, né, com outras nações, outras instituições que sofreram antes de nós, né, com a separação de fluxos de pacientes com síndrome gripal e pacientes sem síndrome gripal, da emergência e da unidade de internação, mais unidades de internação, unidades de coorte de pacientes com síndrome gripal, né, de isolamento, com isolamento de profissionais, quando essas unidades passaram a contemplar intervenções que geravam aerosol, as restrições de visita, os cancelamentos de sessão, o afastamento de profissionais de alto risco ou sua realocação, como a gente cuidou dos que adoeceram, o protocolo de cuidado desses pacientes. A gente trouxe esses pacientes mesmo, esses colaboradores, né, os nossos profissionais, mesmo que eles não tivessem acesso ao pró-cardíaco, eles foram cuidados, internados, atendidos na emergência, na instituição. A higiene das mãos, o distanciamento físico, né, a testagem dos colaboradores e seu isolamento. A única coisa que nessa primeira fase a gente não teve condição de fazer foi o uso de máscaras, porque de máscara universalmente, né? Então as máscaras estavam disponíveis nos ambientes, ainda não havia uma recomendação para o uso de máscaras universal. A gente entendia já desde esse início a necessidade do uso de máscara cirúrgica para todos, mas a gente não tinha condições, né, de oferecer, porque a gente não tinha estoque ainda nesse momento. Então, essa foi uma das condições que não estavam alinhadas com todas as evidências com as quais a gente trabalhou e vem trabalhando até esse momento naquela fase. E dashboard, né? Em tempo real, todos os dias, a gente tinha noção, informação, na verdade, sobre número de casos, ocupação do hospital, recursos que estão sendo utilizados, que têm perspectiva de faltar em 24 horas, em 3 dias, em um mês, né? Quantos colaboradores estavam afastados, quais são os medicamentos que estavam sendo mais requeridos, qual era o estoque deles. Então, essa gestão, né, em tempo real, ela de fato nos ajudou de forma grande, né? A construção da nossa capacidade interna de enxergar o que estava acontecendo na instituição em tempo real, ela de fato foi muito importante. Dentro desses dashboards, a gente tinha modelagem matemática, e essa aí é uma modelagem que a gente fez no dia 20 de março, né, prevendo um pico no pró-cardíaco, né, em CTI e USES, em unidades de internação. CTI aí do lado esquerdo de vocês, em laranja, e, quer dizer, CTI em cinza
e as unidades de internação em laranja. Ao longo do tempo, dias embaixo, né, datas, né, embaixo, e números de leitos requeridos. Então, no dia 20 de março, uma modelagem matemática nossa mostrava, eu acho que eu já estou muito atrasado, né, Cláudio? Peço desculpas. Mostrava uma necessidade aí de pouco mais de 80 leitos e que o nosso pico seria 4 de maio, em termos de pacientes internados. E a curva real de casos que aconteceu aqui na instituição, o pico foi alguns dias depois do dia 4 de maio, né? E os pacientes internados foram quase o mesmo número. Nós tivemos 71 no nosso pico de pacientes internados, com uma previsão de 80, mas alguns casos com solicitação de transferência foram negados por conta da capacidade já instalada estar sendo maximamente ocupada. O modelo que a gente adotou foi do método científico, então toda a nossa construção, todas as ações dentro da instituição, elas tiveram um embasamento científico, e quem garantiu isso para a gente foram todos, mas a coordenação e a liderança da doutora Dominique Tillman, dentro da coordenação da nossa célula de contingenciamento. Ao mesmo tempo, a aplicação da ciência da melhoria contínua. Então, um método científico como um padrão e uma operação em tempo real, com análise de variação, processos de melhoria contínua. E aí vocês podem ver aí embaixo um gráfico que mostra a variação de profissionais que ficaram PCR positivo por dia, PCR para Covid positivo, né, ao longo dos dias, com o aumento da quantidade de pacientes internados, a gente começou a ver uma subida e a nossa política de implementar, sobretudo o uso de máscaras, impactou de forma bastante significativa no retorno para a linha de base dos profissionais infectados. Esse gráfico aí termina ainda na primeira quinzena de maio, mas se eu tivesse tido a oportunidade de mostrar o último gráfico que a gente tem, eu não consegui trazer, a gente já está abaixo da nossa linha de base, mesmo não tendo tido uma contaminação maior do que 30% dos nossos profissionais. Então, ao mesmo tempo que o método científico e a ciência da melhoria contínua se impuseram concomitantemente no nosso modelo, a gestão de recursos, como eu falei, nos ajudou a guiar as intervenções de forma eficiente e eficaz. Nesse momento 2 é que vem a desesperança, aproximando do pico, né? Aí é uma foto que eu e o Gilberto, dois cirurgiões, estamos também na linha de frente, agindo como profissionais, implantando o suporte extracorpóreo de vida. E num domingo à noite, eu sou acionado, e o time é acionado para colocar um paciente em ECMO por conta de insuficiência respiratória refratária, e a gente encontra um ambiente muito desolador dentro da terapia intensiva da instituição. Então, um ambiente sujo, em que as pessoas estavam desesperançosas, apáticas, conformadas com uma condição subótima. E ali veio um insight, de fato, porque a gente não podia deixar que isso acontecesse. E a gente fez um chamamento da ordem de estar mantida, né, e reforçamos que o nosso foco estava alinhado com o nosso propósito, que a força para resistir ao tempo e aos obstáculos era absolutamente necessária e que a gente precisava de fé, com coragem e otimismo. Então, perseverar não era uma alternativa, era a nossa única opção. Mas manter a ordem foi algo que enxergado como necessário. Naquele ambiente de isolamento, em que as pessoas estão, de fato, desconectadas, né, com o mundo real, a apatia foi muito ruim. Então, por alguns dias, eu acho que isso veio acontecendo, não foi muito tempo, e no domingo à noite eu, de fato, percebi isso fisicamente, presencialmente, e as intervenções acabaram nos ajudando a sair desse momento apático. Algumas inovações, né? A gente teve a oportunidade de construir, e aí à esquerda um videozinho de um robô para humanizar o cuidado, ampliar a conexão dos pacientes isolados com a família, né?
ele foi prototipado aqui, não funcionou para a gente. Do lado direito de vocês, a gente fez o nosso protótipo de um robô que não é móvel, mas que funcionou de forma melhor, né? Uma construção nossa, a gente chama ele de Roberto Carlos, que é um assistente de relacionamento com o cliente, ARC, que foi considerado como Roberto Carlos porque tem a forma do microfone de Roberto Carlos. Algumas outras inovações, entre as muitas, que a gente acabou desenvolvendo aqui, como essas peças de acrílico no refeitório, né, e hoje elas estão distribuídas nos refeitórios dos médicos e de todos os colaboradores. E agora estamos nesse tempo 3, né? E a gente deixou de ser volátil, incerto e ambíguo. Na minha concepção, ainda complexo, mas para a construção desse novo normal, que precisa ser ágil, e a gente aprendeu a ser ágil ao longo desse tempo, e precisa ser interdependente, né, e não independente. Então, as oportunidades de construção, essa reconexão com um novo modelo, menos fragmentado e mais interdependente, é absolutamente adequado. Complexo e empático. Empático eu chamo aqui sobre essa sensibilidade, né? E não necessariamente seguir uma regra pré-estabelecida, um livro de gestão ou de medicina, mas de deixar a oportunidade de perceber o ambiente, as pessoas, e alinhar com propósitos e valores para a construção de uma jornada segura e sustentável. Então, acho que isso foi o que o vírus tubarão, né, nos deu como oportunidade. O vírus veio para o procardíaco, particularmente, como o tubarão foi para o aquário dos pescadores japoneses. Ele nos fez acelerar ou catalisar a necessidade de transformar a instituição. Mas a gente não transforma a instituição antes de nos transformarmos a nós mesmos. E uma homenagem aqui às pessoas que adoeceram, que faleceram, meu amigo Marcel, as pessoas que trabalharam, um pouquinho de música para alegrar esse evento do nosso pessoas se libertando daquela ansiedade que comprometeu a todos. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Estou aberto a responder questionamentos, dúvidas, críticas, sugestões, reflexões e novos insights. Alexandre, muito obrigado pela sua apresentação. Foi excelente essa visão aí completa. A gente já tem algumas perguntas. Eu vou interromper aqui a gravação para permitir agora que a gente possa seguir com as